O sol forte de São José dos Campos brilhava no céu azul, prometendo um daqueles domingos inesquecíveis na chácara do meu irmão Zé. O cheiro de carne na brasa já começava a se espalhar, misturando-se ao perfume doce do mato, ao cloro, da piscina e à risada solta da meninada. A churrasqueira, centro gravitacional do nosso universo masculino naquele dia, borbulhava com a promessa de picanha e linguiça, enquanto as cervejas, trincando de geladas, eram distribuídas religiosamente pelo meu irmão, o mestre churrasqueiro oficial da família. As mulheres, as mulheres! Minha cunhada, minhas irmãs, as esposas dos primos e as sobrinhas mais velhas, com seus biquínis coloridos e óculos de sol estilosos, se espalhavam pelas espreguiçadeiras à beira da piscina. Algumas mergulhavam, outras simplesmente tostravam no sol, e as mais jovens, como a Carol, já estavam com os celulares apostos para os inevitáveis stories no Instagram. Eu, Beto, ali no meio daquela algaravia familiar, me sentia em casa. Observava o vai e vem, os pulos na piscina, a algazarra das crianças, e sentia um orgulho silencioso daquele nosso clã barulhento e amoroso. Era por momentos assim que a gente aguentava a semana de trabalho. A Carol, essa menina, sempre teve um brilho diferente. Já não era mais aquela garotinha que eu pegava no colo para jogar pro alto, fazendo-a rir com a promessa de virar um avião. Aos 20 e poucos anos, ela era uma mulher linda, com um corpo esguio e um sorriso que desarmava qualquer um. Passou o dia dando risada com as primas, jogando vôlei na grama com uma energia contagiante. Eu disfarçadamente a observava. Havia uma leveza nela, uma vivacidade que me lembrava a mim mesmo em outra época, há muito tempo. O almoço foi um banquete. Carne suculenta, a farofa da minha mãe que ninguém faz igual, o vinagrete fresco, a maionese cremosa. Risadas e conversas se misturavam ao som da música ambiente, criando uma trilha sonora perfeita para um dia de pura despreocupação. A tarde seguiu preguiçosa e feliz. Mais mergulhos, mais brincadeiras, a criançada correndo pelo gramado. E os adultos se espalhando em rodinhas de conversa, alguns até tirando um cochilo debaixo das árvores. Lá pelas 5 da tarde, quando o sol já começava a inclinar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, o pessoal começou a se dispersar. Compromissos surgiam. A bateria da meninada chegava ao fim. O carro do meu cunhado, que já estava lotado com a sogra, o filho mais novo no banco da frente e 3 adultos no banco de trás, não tinha mais espaço. E quem sobrou para encaixar para a volta a São José dos Campos? A Carol. Ela veio até mim com aquele jeitinho meio envergonhado que só ela tinha, os olhos castanhos brilhando sob os cílios longos. Tio Beto, ela disse, a voz suave, acho que não vai caber todo mundo no carro do papai. Olhei para o carro superlotado, fiz as contas de cabeça e vi que a única solução era ela vir no meu colo. Deu um frio na barriga na hora, um arrepio que subiu pela espinha. Afinal, a Carol já não era mais uma criança. Era uma mulher feita, toda charmosa, com aquele bronzeado de sol e o cheiro do protetor solar misturado ao perfume doce que ela usava. Vem cá, enxerida. Falei, tentando soar o mais natural possível, com um sorriso que eu esperava que não denunciasse meu nervosismo. Ela sorriu de volta, um pouco sem jeito também, e se ajeitou no meu colo, com cuidado para não amassar. A roupa, o banco de trás do meu carro, um sedã médio, já estava com meus 2 filhos adolescentes, o Gabriel e a Camila, espremidos. Ela se encaixou ali,
com as pernas um pouco dobradas e os braços apoiados nas minhas coxas. O carro começou a andar e a gente ali, um do lado do outro, mais perto do que o normal, sentindo a respiração um do outro. Senti o perfume suave dela, um cheiro doce de flores misturado com o sal da piscina e o sol na pele, que me lembrou da infância dela, mas com um toque de maturidade que me pegou de surpresa. A viagem de volta seguiu tranquila, com a conversa animada do Gabriel e da Camila. Na frente, falando sobre o último jogo de videogame e as provas da escola. Carol ficou quietinha no meu colo, olhando pela janela, observando a paisagem se transformar das árvores da chácara para as luzes da cidade. De vez em quando, o carro dava um solavanco, ou eu fazia uma curva mais fechada, e ela se apertava um pouco mais em mim, buscando equilíbrio. Senti o corpo dela macio e quente, a leveza do toque, a maciez da pele dela na minha. Uma sensação estranha, um misto de carinho de tio com algo mais, algo que eu não sentia há anos, desde os tempos de namoro na faculdade. Um arrepio sutil percorreu minha espinha e eu me repreendi mentalmente. É sua sobrinha, Beto, pelo amor de Deus, que ideias são essas? Numa dessas balançadas mais fortes, ela se mexeu para se ajeitar melhor. E no movimento, senti um volume inesperado na minha calça. Na hora, meu sangue gelou. Tive certeza de que ela também percebeu. Meus olhos, que estavam fixos na estrada, dispararam para o espelho retrovisor. No mesmo instante, nossos olhares se cruzaram, um choque rápido e silencioso que durou menos de um segundo. O rosto dela, que estava calmo até então, ficou vermelho na hora, um tom forte de cereja. E o meu também não devia estar muito diferente. Sentia o calor subir pelo pescoço, queimando. Desviei o olhar rapidamente para a estrada, engolindo em seco. Uma tosse forçada escapou dos meus lábios, como se eu estivesse tentando disfarçar a situação embaraçosa. Ela fez o mesmo, voltando, a olhar para a paisagem lá fora, com um interesse súbito, como se fosse a coisa mais interessante do mundo naquele momento. O silêncio no banco de trás ficou mais denso, carregado de uma tensão que não existia antes. Meus filhos na frente continuavam a conversa animada, alheios ao que se passava no banco de trás, e eu agradeci por isso, por aquela distração salvadora. A mente começou a trabalhar a 1000 por hora. O que ela pensou? Será que ela realmente percebeu? E eu? O que eu estava sentindo? Uma confusão de sentimentos invadiu minha cabeça. Vergonha profunda, um certo desejo reprimido que eu não queria admitir nem para mim mesmo. E uma culpa avassaladora por ter sentido qualquer coisa além de carinho paternal pela minha sobrinha. Eu me senti um idiota, um pervertido, um péssimo tio. O resto da viagem pareceu uma eternidade. Cada curva, cada freada era um novo tormento, uma nova oportunidade para um toque acidental, para a confirmação de uma percepção que eu preferia que nunca tivesse existido. Finalmente, chegamos na casa deles, já com as luzes acesas e a noite caindo. A Carol saiu do meu colo rapidinho, quase que pulando, como se estivesse com pressa de escapar de uma situação incômoda. Ela agradeceu a carona com um sorriso sem graça, mal me encarando. Eu também tentei sorrir, mas acho que saiu mais uma careta desajeitada. Nos despedimos na porta com um "Até a próxima, tio Beto", meio apressado dela, e eu voltei para casa, com aquela cena gravada na memória, repetindo-se em looping. Aquele olhar rápido no espelho, o calor do corpo dela no meu, a sensação estranha,
uma coisa que nunca tinha acontecido antes e que, com certeza, eu nunca vou esquecer. Que dia! Viu? Um simples churrasco em família e uma carona apertada foram suficientes para bagunçar a cabeça do tio aqui. A noite chegou em São José dos Campos, e com ela o silêncio pesado da minha casa. Depois de deixar a Carol e o resto da família na porta, entrei com a cabeça a mil, zumbindo feito um enxame de abelhas. O churrasco na chácara, que era para ser só mais um domingo divertido e descompromissado em família, tinha virado um turbilhão de pensamentos, um nó na minha mente que eu não sabia como desatar. A imagem da Carol no meu colo, o calor do corpo dela, aquele toque inesperado e o olhar que trocamos no espelho retrovisor, tudo se repetia na minha mente como um filme em câmera lenta, me assombrando a cada piscada. Meus filhos, Gabriel e Camila, entraram em casa falando sem parar sobre o dia, as brincadeiras, os primos, mas eu mal conseguia prestar atenção. Minhas respostas saíam automáticas, um mero ou que bom. Minha esposa, a Lúcia, que não tinha ido ao churrasco por causa de um resfriado chato que a derrubou no sofá, veio me receber na porta com um beijo e um abraço apertado, perguntando como tinha sido a festa. Ah, legal, foi tudo bem, eu respondi, tentando soar o mais normal e desinteressado possível, mas sentindo um nó na garganta que parecia querer estrangular qualquer palavra verdadeira. Aquele segredo já me pesava. Fui direto para o banho. Precisava de um tempo sozinho, de uma pausa do mundo exterior para tentar organizar meus pensamentos confusos. A água quente escorrendo pelo meu corpo não lavava a sensação estranha que ainda me acompanhava, grudada na pele como uma segunda pele. Era uma mistura de culpa, vergonha e, para ser sincero, uma pontada de algo que eu não queria nem sequer nomear. Algo proibido e inoportuno. Ela é minha sobrinha, pelo amor de Deus. Minha sobrinha, praticamente uma filha. O que está acontecendo comigo? Me sentia um completo idiota. Depois do banho, desci para a sala, ainda envolto numa toalha, tentando me recompor. Lúcia estava no sofá, já mais disposta, assistindo a uma daquelas séries de detetive que ela adora. Sentei-me ao lado dela, peguei o controle remoto e comecei a passar os canais sem muito interesse, numa tentativa de fugir dos meus próprios pensamentos. A conversa sobre o dia na chácara foi breve, superficial, com pouquíssimos detalhes da minha parte. Eu evitava qualquer menção a Carol, qualquer coisa que pudesse me lembrar daquele momento. Cada risada da Lúcia, cada comentário inocente sobre a família parecia me apertar ainda mais, me fazendo sentir um traidor. O jantar foi tranquilo na superfície, com a rotina normal da família. Mas para mim, cada garfada de comida era um esforço hercúleo para manter a compostura. Olhava para a Lúcia, para meus filhos rindo e conversando, e me sentia um impostor. Guardar um segredo desses era um peso esmagador no peito. Ao mesmo tempo, a ideia de sequer mencionar o ocorrido, de verbalizar o que se passou comigo naquele banco de trás, era absurda, impensável. Como eu poderia explicar algo que nem eu entendia completamente? E se ela tivesse percebido o que eu senti? O rubor no rosto dela, o olhar desviado. A vergonha me consumia, me corroía por dentro. Já na cama, a insônia bateu forte, implacável. Virei de um lado para o outro, a mente a 1000 por hora, revisitando cada segundo daquela carona. Lúcia dormia tranquilamente ao meu lado, com a respiração suave e compassada, e eu invejava a paz dela, a inconsciência que eu não possuía.
Meu celular estava na cabeceira, inerte por um tempo. De repente, a tela acendeu, vibrando silenciosamente. Uma mensagem, meu coração disparou de forma descontrolada no peito. Era da Carol. Tio, obrigada pela carona. Cheguei bem. Beijo. Um simples beijo. Um beijo inocente de sobrinha, padrão em qualquer despedida de família. Mas, naquele momento, para mim parecia carregar um peso imenso, uma ambiguidade que eu mesmo estava criando. Respondi um de nada, que bom, BJS, o mais rápido que pude, com os dedos tremendo um pouco, e joguei o celular longe na cabeceira, como se ele pudesse revelar meus pensamentos mais sombrios para Lúcia. A mensagem, por um lado, me trouxe um alívio momentâneo por saber que ela estava bem e que a mensagem era aparentemente normal. Mas, por outro, reacendeu a chama daquela tarde, daquela sensação estranha. Aquele beijo ecoava na minha cabeça, uma tortura particular. Aquela noite foi longa e cheia de pensamentos intrusivos, de culpa e confusão. Eu sabia que, a partir de agora, cada encontro em família, cada festa, cada churrasco, teria uma nova camada, um novo segredo não dito entre eu e a Carol. Aquela linha tênue entre o carinho de tio e algo mais havia sido tocada. Como eu lidaria com isso nos próximos encontros? Conseguiria manter a postura de tio legal, sem trair meus próprios sentimentos? E mais importante, como eu lidaria comigo mesmo com essa nova e perturbadora faceta que parecia ter surgido dentro de mim? A ideia de ter que encará-la novamente, de manter a normalidade, me causava arrepios. Eu me sentia preso em uma armadilha que eu mesmo, inconscientemente, havia caído. Os dias seguintes foram uma espécie de névoa. No trabalho, eu estava mais distraído que o normal, cometendo pequenos erros que não eram do meu feitio. Lúcia percebeu algo, claro. Você está distante, Beto. Aconteceu alguma coisa no churrasco? Ela perguntou uma noite enquanto jantávamos. Eu engasguei com a comida. Não nada, só cansaço da semana. A chácara sempre me esgota. Menti, tentando soar convincente. Ela me olhou com uma sobrancelha arqueada, mas não insistiu. Seu olhar, porém, parecia questionar a fundo. Eu evitava qualquer contato visual prolongado com minhas irmãs quando falavam da Carol, com medo de que elas pudessem ler meus pensamentos. Sentia um peso inexplicável toda vez que o nome dela era mencionado. Aquela carona, que deveria ter sido um evento banal, havia se transformado em um divisor de águas na minha mente, criando um antes e um depois. O pior era a sensação de solidão com aquele segredo. Não podia compartilhar com ninguém, muito menos com a Lúcia. Cerca de uma semana depois, um churrasco de aniversário de um primo foi marcado. Meu coração afundou. Encontraria a Carol de novo. Passei os dias anteriores à festa pensando em como agir, em como evitar uma situação similar. Decidi que me manteria perto da Lúcia o tempo todo e que, de forma alguma, ofereceria carona. Era um plano simples, mas eu esperava que funcionasse para manter a normalidade. No dia do aniversário, o clima estava diferente para mim. Eu estava tenso, ansioso. Cheguei com a Lúcia e as crianças e logo avistei a Carol rindo com as primas. Ela estava linda, como sempre, com um vestido leve de verão. Nossos olhos se cruzaram por um instante e, dessa vez, ao invés de um desvio imediato, houve uma leve hesitação no olhar dela. Um sorriso sutil, quase imperceptível, floresceu em seus lábios, e eu senti minhas bochechas corarem novamente. Passei a maior parte da festa ao lado de Lúcia, como planejado. Brinquei com as crianças, conversei com os cunhados,
mas minha atenção estava dividida. De canto de olho eu a observava. Ela parecia alheia, se divertindo, mas eu tinha a estranha sensação de que havia uma corrente invisível que nos ligava, um segredo que só nós dois compartilhávamos. No final da tarde, quando as despedidas começavam, senti meu estômago gelar. Tinha que me manter firme no meu plano. Enquanto Lúcia conversava com minha irmã, a Carol se aproximou de mim sorrindo. Tio Beto, posso falar com você rapidinho? Meu coração disparou. Engoli em seco. Claro, Carol, aconteceu alguma coisa? Ela me puxou um pouco para o lado, para um canto mais afastado do burburinho da festa. Minha mente já estava imaginando 1000 cenários, 1000 perguntas desconfortáveis. Então, tio, ela começou, e minha atenção estava totalmente nela. Queria te agradecer de novo pela carona no domingo passado. Ah, imagina, Carol. Não foi nada, eu disse, tentando parecer o mais casual possível, mas sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. Ela me olhou nos olhos, um brilho divertido, quase desafiador neles. Um sorriso pequeno se formou nos cantos dos lábios dela. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Não era o sorriso de sobrinha, nem de amiga. Era algo mais. Algo que me desarmou por completo. Sabe, tio Beto, ela disse, a voz um pouco mais baixa, quase um sussurro, e se inclinou levemente em minha direção. Para falar a verdade, eu gostei de vir no seu colo. Meu mundo parou. As palavras dela ecoaram na minha mente, claras e inegáveis. O sorriso dela se alargou um pouco e ela piscou para mim, um piscar cúmplice que tirou meu fôlego. Antes que eu pudesse formular qualquer resposta, ela se virou e se juntou às primas, rindo e acenando em despedida. Fiquei ali parado, petrificado, sentindo o peso daquelas palavras. Gostou de vir no meu colo. O que isso significava? O que ela estava insinuando? Meu coração batia tão forte que eu achei que pudesse sair pela boca. Aquele domingo na chácara, aquela carona inocente, havia de fato se tornado o início de algo. Algo inesperado, talvez perigoso, e que, para minha surpresa e confusão, parecia estar apenas começando.